Roberto Cardoso era o melhor funcionário que nossa oficina mecânica já teve. Pontual, dedicado, conhecia motores como poucos e tinha uma paciência infinita para ensinar os aprendizes mais novos. Durante 5 anos, ele foi nosso braço direito, aquele tipo de pessoa em quem você confia de olhos fechados. O único detalhe estranho era que ele nunca falava sobre o passado, sempre desconversava quando alguém perguntava sobre família ou de onde vinha. Mas o que leva um homem de 55 anos, obviamente inteligente e educado, a aceitar um salário baixo em uma oficina do interior, quando claramente poderia ganhar muito mais em outras profissões? E por que alguém evita completamente qualquer conversa sobre os anos anteriores à chegada na nossa cidade? As respostas para essas perguntas nos mostrariam que às vezes as maiores injustiças da vida podem moldar uma pessoa de formas inimagináveis. Roberto chegou em Ribeirão Preto em 2018, vindo de São Paulo. Disse que queria uma vida mais simples, longe do caos da capital. Alugou uma casinha modesta nos fundos da cidade, não tinha carro, vinha trabalhar de bicicleta todos os dias. Era reservado mas educado, cumprimentava todo mundo, ajudava os vizinhos quando precisavam, mas nunca aceitava convites para churrascos ou festas. Prefiro ficar em casa lendo, dizia sempre. O que mais chamava atenção em Roberto eram suas mãos. Não eram mãos de mecânico, eram refinadas, cuidadas, sem as cicatrizes e calosidades típicas de quem trabalha com ferramentas há décadas. Quando perguntávamos sobre sua experiência anterior, ele respondia vagamente: trabalhei em várias coisas em São Paulo. E mudava de assunto rapidamente. Havia também pequenos detalhes que não faziam sentido. Roberto sabia citar poesias de cor, falava sobre livros complexos, conhecia vinhos caros pelo nome, mas vivia com o mínimo necessário. Era como se fosse 2 pessoas diferentes, um intelectual refinado disfarçado de mecânico simples. Seus olhos carregavam uma tristeza profunda que ele tentava esconder atrás de sorrisos educados, mas que transparecia nos momentos de silêncio. Era a tristeza de alguém que havia perdido muito mais do que estava disposto a contar. A primeira pista sobre o verdadeiro passado de Roberto surgiu de forma completamente inesperada. Durante um reparo em um Corolla 2003, ele comentou casualmente: este modelo tem um defeito no sistema de injeção que só foi descoberto durante o processo criminal de 2001. Quando perguntei como ele sabia disso, Roberto ficou visivelmente nervoso. Li em algum lugar, murmurou, mas era óbvio que havia algo mais. Nos meses seguintes, pequenos detalhes começaram a se acumular. Roberto sabia detalhes técnicos sobre laudos periciais automotivos que nem peritos experientes conheciam. Quando assistíamos noticiários sobre crimes, ele fazia comentários precisos sobre procedimentos policiais e falhas investigativas. A polícia deveria ter verificado isso, dizia, ou este laudo está claramente errado. Era conhecimento demais para alguém que supostamente só trabalhava com carros. O mistério se aprofundou quando Roberto recebeu uma ligação no trabalho. Ele atendeu e sua expressão mudou completamente. Não, você está enganado. Roberto Cardoso nunca esteve envolvido nisso, disse com voz trêmula. Você tem o homem errado. Desligou rapidamente, mas suas mãos tremiam enquanto voltava ao trabalho. Quando perguntei se estava tudo bem, ele apenas disse: engano. Pessoas confundem nomes. A situação ficou mais estranha quando uma mulher apareceu na oficina procurando por Dr. Cardoso. Era uma senhora de uns 60 anos, bem vestida, que parecia surpresa ao ver Roberto com macacão sujo de graxa. Roberto? Meu Deus, o que você está fazendo aqui? Perguntou incrédula. Roberto ficou pálido, pediu para conversar com ela em particular e passaram 15 minutos falando baixo do lado de fora. Quando a mulher foi embora, Roberto estava visivelmente abalado. Era uma antiga conhecida de São Paulo, explicou sem me olhar nos olhos. Ficou surpresa em me ver trabalhando aqui. Mas algo no tom dele me fez desconfiar. Aquela mulher não o havia tratado como mecânico, o tinha chamado de doutor e demonstrou choque genuíno, como se tivesse visto um fantasma. Comecei a observar Roberto mais atentamente. Notei que ele lia jornais obsessivamente, especialmente as seções policiais.
Sempre verificava processos criminais online durante o horário do almoço, como se estivesse procurando por algo específico. E havia cicatrizes em seus punhos que pareciam marcas de algemas, que ele sempre cobria com as mangas da camisa, mesmo no calor. A descoberta que mudou tudo aconteceu por acidente puro. Enquanto organizava papéis antigos no escritório da oficina, encontrei um jornal de 2001 que alguém havia usado para embrulhar peças. A manchete me chamou a atenção: médico condenado pelo assassinato da esposa em caso que chocou São Paulo. A foto mostrava um homem mais jovem sendo levado algemado. Era inegavelmente Roberto, mas com 18 anos a menos. Li a matéria inteira com as mãos tremendo. Dr. Roberto Cardoso, renomado cardiologista de 37 anos, havia sido condenado pelo assassinato de sua esposa, doutora Cláudia Cardoso, também médica. O crime aconteceu em 2000, e Roberto recebeu uma sentença de 25 anos de prisão. O caso ficou famoso porque ambos eram médicos respeitados, tinham 2 filhas pequenas, e a comunidade médica se dividiu entre os que acreditavam na culpa e os que defendiam sua inocência. Confrontei Roberto no final do expediente, mostrando o jornal. Ele olhou a foto por longos segundos, depois se sentou pesadamente em uma cadeira. Onde encontrou isso? Perguntou com voz cansada. Quando expliquei, ele riu amargamente. 18 anos fugindo do passado, e ele me encontra embrulhando uma peça de motor. O que Roberto me contou a seguir foi devastador. Ele realmente havia sido o Dr. Roberto Cardoso, cardiologista no Hospital Albert Einstein. Em dezembro de 2000, sua esposa foi encontrada morta no consultório dela, aparentemente vítima de overdose de medicamentos. As evidências apontavam para suicídio, mas a família de Cláudia pressionou por uma investigação de assassinato. A polícia precisava de um culpado, Roberto explicou com os olhos marejados. Descobriram que Cláudia e eu estávamos passando por problemas no casamento, que ela havia pedido divórcio na semana anterior. Construíram uma teoria de que eu a matei por interesse financeiro e para ficar com as meninas. As evidências eram todas circunstanciais, mas convincentes. Roberto tinha acesso aos medicamentos, conhecimento médico para cometer o crime e motivo aparente. O pior de tudo foi o que aconteceu com suas filhas. Ana tinha 8 anos, Beatriz tinha 5, disse Roberto, a voz quebrando. Os avós maternos conseguiram a guarda, mudaram os sobrenomes delas, se mudaram para outro estado. Durante o julgamento, elas foram orientadas a não falar comigo. A última vez que vi minhas filhas foi no dia da sentença, quando elas olharam para mim como se eu fosse um monstro. Roberto cumpriu 18 anos de prisão até que, em 2018, um serial killer confessou ter matado Cláudia durante uma onda de assassinatos de profissionais da saúde que só foi descoberta anos depois. Saí da cadeia inocentado, mas destruído, concluiu. Perdi tudo: profissão, família, reputação. Quando tentei reconstruir minha vida como médico, ninguém queria contratar o doutor que matou a esposa, mesmo inocentado. A vida de Roberto após a prisão foi uma sucessão de portas fechadas e esperanças frustradas. Você pode estar inocentado legalmente, ele me contou, mas na internet, nas fofocas, nas memórias das pessoas, você sempre será aquele médico que matou a esposa. Ele tentou retomar a medicina, mas nenhum hospital queria associar seu nome ao dele. Clínicas particulares recusavam seus serviços. Até mesmo trabalhos administrativos na área médica lhe eram negados. Passei 6 meses desempregado, vivendo de uma pequena indenização que o Estado me pagou pela prisão injusta, continuou Roberto. Era uma quantia irrisória perto do que perdi, mas pelo menos me permitiu alugar um quarto e comer. Foi quando percebi que Dr. Roberto Cardoso havia morrido na prisão e eu precisava encontrar uma forma de viver como outra pessoa. A mudança para Ribeirão Preto foi planejada cuidadosamente. Roberto escolheu uma cidade onde ninguém o conhecia, inventou uma história simples sobre ser um mecânico experiente de São Paulo e começou a reconstruir sua identidade do zero. Trabalhar com as mãos foi terapêutico, admitiu. Depois de 18 anos sem poder ajudar ninguém, consertando carros, eu me sentia útil novamente. Mas a parte mais dolorosa de sua nova vida era a separação das filhas. Roberto as procurou assim que saiu da prisão,
mas descobriu que Ana e Beatriz, agora mulheres adultas de 26 e 23 anos, haviam sido completamente alienadas contra ele. Os avós maternos contaram para elas durante todos esses anos que eu era um assassino cruel que havia destruído a família, disse entre lágrimas. Quando tentei explicar sobre a inocentação, elas se recusaram a me ouvir. Ana havia se tornado advogada e Beatriz era enfermeira. Ambas tinham construído vidas sólidas, mas sempre evitavam qualquer contato com o pai. Elas me bloquearam em todas as redes sociais, mudaram de telefone quando descobriam que eu tinha o número, instruíram porteiros para não deixar eu subir aos apartamentos delas. Roberto relatou com voz embargada. O que mais doía era saber que suas filhas acreditavam que ele havia matado a mãe delas. Durante 18 anos, elas cresceram odiando um pai que amava mais que a própria vida, disse Roberto. E agora, mesmo sabendo da minha inocentação, é mais fácil para elas manterem o ódio do que enfrentarem a possibilidade de que perderam todos esses anos por nada. Mas Roberto nunca desistiu completamente. Todos os aniversários, enviava cartas para as filhas. No Natal, mandava presentes que sempre voltavam. Sei que elas não leem, sei que jogam tudo fora, suspirou. Mas preciso tentar. São as únicas coisas que restaram da minha vida anterior. A confrontação que Roberto temia e desejava ao mesmo tempo chegou em uma manhã de outubro de 2023. Eu estava na oficina quando uma mulher jovem, elegantemente vestida, entrou perguntando por Roberto Cardoso. Era Ana, sua filha mais velha, agora com 31 anos. Ela não se identificou, mas a semelhança com Roberto era inegável, os mesmos olhos verdes, a mesma linha do queixo. Sei que ele trabalha aqui, disse ela com voz firme, mas tremula. Preciso falar com ele. Quando chamei Roberto, ele ficou petrificado ao vê-la. Ana, sussurrou incrédulo. Como você me encontrou? Ela respirou fundo antes de responder, um detetive particular. Estou te procurando há 6 meses. A conversa que se seguiu foi das mais intensas que já presenciei. Ana havia contratado um investigador não para atacar o pai, mas para descobrir a verdade sobre a morte da mãe. Beatriz e eu crescemos odiando você, disse ela, as lágrimas começando a aparecer. Mas no ano passado, quando me tornei advogada criminal, comecei a revisar seu caso. E encontrei tantas irregularidades que não consegui mais ignorar. Roberto não conseguia falar, apenas olhava para a filha como se ela fosse uma aparição. Ana continuou. O detetive que contratei descobriu que o investigador original do caso havia sido subornado pela família da mamãe. Eles queriam tanto um culpado que plantaram evidências e omitiram outras que te inocentariam. A revelação mais chocante veio em seguida. Eu sei sobre o serial killer que confessou ter matado mamãe. Mas também descobri que a polícia sabia da existência dele desde 2013 e ocultou essa informação para não ter que revisar dezenas de casos. Você ficou 15 anos a mais na cadeia porque era conveniente manter um culpado já condenado. Roberto finalmente encontrou sua voz. Ana, minha filha, eu jamais machucaria sua mãe. Eu a amava, e vocês eram tudo para mim. Ana chorou abertamente. Eu sei, pai. Eu sei agora. E me odeio por ter acreditado nas mentiras por tanto tempo. O momento mais devastador veio quando Ana confessou: Beatriz não quis vir comigo. Ela ainda acredita que você é culpado, mesmo com todas as evidências. Disse que você pode ter subornado o serial killer para confessar. Roberto desabou ao ouvir isso. Minha pequena Bia ainda me odeia. Ana segurou as mãos do pai, notando as cicatrizes das algemas. Ela está com medo, pai. Medo de descobrir que desperdiçamos 23 anos odiando o homem errado. É mais fácil manter a raiva do que enfrentar a culpa. Roberto a abraçou pela primeira vez em 2 décadas, ambos chorando desesperadamente. Eu quero te conhecer de novo, Ana sussurrou. Quero recuperar o tempo perdido. E vou passar o resto da minha vida lutando para limpar seu nome e processar todos que participaram dessa injustiça. O reencontro entre Roberto e Ana desencadeou uma série de eventos que transformaram completamente ambas as vidas.
Ana usou seus conhecimentos jurídicos para mover uma ação civil milionária contra o Estado, a polícia e os investigadores envolvidos no caso. Não é sobre o dinheiro, ela explicava. É sobre justiça e reconhecimento público da inocência do meu pai. O processo revelou um esquema de corrupção ainda maior do que imaginávamos. O delegado responsável pelo caso havia recebido propina da família de Cláudia para garantir uma condenação rápida. 3 testemunhas haviam mentido sob juramento, e evidências favoráveis a Roberto foram deliberadamente suprimidas. A descoberta gerou um escândalo nacional e resultou na prisão de 6 pessoas envolvidas na conspiração. Roberto, com o apoio de Ana, decidiu lutar para recuperar sua licença médica. O Conselho Regional de Medicina, pressionado pela repercussão do caso, não apenas restaurou seu registro como emitiu uma nota pública pedindo desculpas pela demora em reconhecer sua inocentação. Aos 59 anos, Dr. Roberto Cardoso voltou oficialmente a existir. A reconciliação com Beatriz foi mais complexa. Ela assistiu de longe aos desenvolvimentos legais, mas manteve distância emocional por mais um ano. O momento de mudança veio quando Beatriz, trabalhando como enfermeira, atendeu um paciente que havia sido injustamente preso. Olhando aquele homem destroçado pelo sistema, ela me contou depois: vi meu pai pela primeira vez sem o filtro do ódio. O primeiro encontro entre Roberto e Beatriz aconteceu no hospital onde ela trabalhava. Foi tenso e carregado de emoção, mas terminou com um abraço hesitante e a promessa de que tentariam reconstruir a relação devagar. Não vai ser fácil, admitiu Beatriz. Mas não posso continuar punindo meu pai por crimes que ele não cometeu. Roberto deixou a oficina mecânica para abrir uma clínica popular em Ribeirão Preto, atendendo pessoas de baixa renda gratuitamente. Quero usar os anos que me restam para compensar o tempo em que não pude ajudar ninguém, dizia. A clínica se tornou referência na região, e muitos pacientes nem sabiam sobre o passado dramático do médico que os atendia com tanto carinho. Ana se especializou em casos de erro judicial e criou um instituto para defender presos inocentes. Beatriz se transferiu para Ribeirão Preto e passou a trabalhar na clínica do pai, reconstruindo lentamente a relação que o tempo havia destruído. Os domingos em família, que Roberto sonhara por 23 anos, finalmente se tornaram realidade. A indenização do Estado permitiu que Roberto comprasse uma casa grande, onde Ana e Beatriz têm seus quartos e passam fins de semana regulares. Não conseguimos recuperar o tempo perdido, Roberto reflete, mas podemos construir memórias novas e verdadeiras. 3 anos após o reencontro, Dr. Roberto Cardoso celebrou seu 62º aniversário cercado por uma família que ele havia perdido a esperança de ter novamente. Ana, agora casada com um colega advogado, estava grávida de seu primeiro filho, um neto que Roberto nunca imaginou que conheceria. Beatriz havia se tornado chefe de enfermagem da clínica do pai e desenvolveu um programa pioneiro de atendimento a famílias de presidiários. Vovô Roberto, como a criança no ventre de Ana já era chamada carinhosamente, seria o primeiro membro da nova geração da família Cardoso. Meu filho vai crescer sabendo que seu avô é um herói que sobreviveu à maior injustiça que uma pessoa pode enfrentar, diz Ana com orgulho. Roberto, quando ouve isso, ainda se emociona até as lágrimas. A clínica popular se transformou em um complexo médico com 10 especialistas, todos voluntários inspirados pela história de Roberto. Ele prova que é possível recomeçar depois de perder tudo, explica a doutora Marina Santos, cardiologista que deixou um emprego em São Paulo para trabalhar com Roberto. Aqui a gente trata não apenas doenças, mas feridas da alma. O instituto criado por Ana já conseguiu a libertação de 17 pessoas inocentes, incluindo 2 mulheres que cumpriam pena por infanticídio em casos onde as crianças haviam morrido por causas naturais. Cada pessoa libertada é uma vitória para meu pai também, ela explica. É como se estivéssemos curando a injustiça aos poucos. Beatriz descobriu sua verdadeira vocação trabalhando com famílias destruídas pelo sistema carcerário. Ela desenvolveu um protocolo de apoio psicológico para filhos de presos inocentes, baseado em sua própria experiência. Cresci odiando meu pai por algo que ele não fez, conta em palestras. Quero evitar que outras crianças passem pelo que passei. Roberto mantém um ritual tocante. Toda noite, antes de dormir, ele escreve uma carta de gratidão.
Não para ninguém específico, apenas agradecendo por ter recuperado suas filhas e por poder ajudar pessoas novamente. Passei 18 anos escrevendo cartas para minhas filhas que elas nunca leram, ele conta. Agora escrevo cartas para o universo, agradecendo por elas finalmente terem voltado. Na parede principal da clínica há uma foto das 3 graduações: Roberto como médico em 1988, Ana como advogada em 2018 e Beatriz como enfermeira em 2019. Embaixo, uma placa com a frase que Roberto escolheu: a injustiça pode roubar anos da nossa vida, mas não pode roubar nosso amor. Os pacientes da clínica não veem um ex-presidiário ou uma vítima do sistema. Veem um médico dedicado, 2 filhas carinhosas e uma família que prova que o amor verdadeiro pode sobreviver a qualquer tempestade. Algumas pessoas nascem em famílias, Roberto diz frequently. Nós tivemos que renascer como família. E talvez isso nos tenha tornado mais fortes. Se essa história te tocou, se inscreve e comenta de onde estar ouvindo essa história. Compartilhe com alguém que também merece ouvir isso.